Eu te pego. O tema da ministração é o poder do Deus Criador. Apocalipse 4:11. Amém? Amém. Se amém está para aqui, mas não vou ler, porque é muito fácil. Amém? Amém. Diz assim a palavra: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Pode sentar. O nosso Deus é poderoso. Sim, Ele é poderoso em glória e em poder. Aleluia, porque Ele é supremo. A sua vontade é a suprema. A vontade de Deus é superior a todas as outras vontades, seja de homens, seja de anjos, seja de seres celestiais, mesmo sendo a minha ou a sua vontade, a vontade de Deus é que prevalece. Deus é maior. Louvado seja Deus, porque Ele é o maior. A vontade de Deus prevalece e permanece para sempre, porque Deus é rei e soberano. Deus é sábio e Deus é grande. Grandioso é o Senhor. A sabedoria é a perfeição de um Deus criador e todo poderoso. Deus é sábio. Diga para o seu irmão, para a sua irmã do lado aí: Deus é sábio. Deus é sábio. Ele sabe de todas as coisas, pois a mente do Senhor é muito além da nossa mente. O seu poder é grande, pois a sua vontade, diz a palavra, que é boa, perfeita e agradável, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E foi por causa da vontade do Senhor que todas as coisas foram criadas e vieram a existir. No livro de Gênesis, o livro do princípio de todas as coisas, o título do primeiro capítulo é o seguinte: a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. A revelação da palavra nos diz do poder do Deus Criador, que fez tudo vir a existir: céus, terra, mar, seres terrestres, espirituais, vida. E assim foi no Gênesis, quando Deus disse assim: haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento e acima do firmamento. E ao firmamento chamou céus. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E o Criador, o poderoso Deus, continua dizendo: haja, haja, haja. E mal ele acabava de dizer, as coisas iam surgindo, as coisas iam aparecendo, iam brotando espantosamente, apareciam do nada. E do nada Deus fez todas as coisas, tão somente com a força das suas palavras, a sua ordem, tudo obedecia, e tudo que não existia veio a existir. Eu imagino os anjos celestiais simplesmente abobados e boquiabertos com tudo que eles viam, com tão somente o comando da voz do Criador, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Dê glória a Deus. É o que diz a palavra em Salmos, capítulo 33, versículo 9. Tudo veio a existir: estrelas, sol, lua, luzeiros para iluminar o dia e a noite, árvores frutíferas e árvores de folhas, flores, relva, mares, peixes, animais de todas as espécies, animais marinhos, animais terrestres, selváticos, domésticos e répteis.
semelhança. E Deus deu ao homem o domínio. Domínio sobre todos os animais da terra e as aves do céu. E a terra, Deus deu para o homem. E para que ele governasse com autoridade, com comando. Deus deu ao homem a terra para governar. Deus deu ao homem a erva verde para mantimento. E Deus viu que tudo quanto ele fizera era muito bom. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Com ele não tem falsa modéstia. Ele mesmo autoelogia. Ele não precisa de elogio de ninguém. Ele mesmo julga e conclui. Isso aqui ficou bom demais. Veja, o Senhor não disse, isso aqui ficou mais ou menos. Poderia ter ficado melhor. Mas acho que dá um gasto. Não. Não foi assim. Deus é perfeito. Então disse o Criador: tudo que eu criei é muito bom. Registro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 31. Portanto, nós podemos cantar o cântico da adoração, o cântico da exaltação ao grande e poderoso Deus, o Deus Criador e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu o seu Espírito e Ele nos formou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso nós podemos dizer: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Tu és digno de receber, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir e foram criadas, porque há o poder do Deus Criador. Aleluia! Glória a Deus! Este é o nosso Deus. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus magnífico, Deus esplêndido, Deus extraordinário. E me faltam até as palavras para dizer da grandeza desse Deus. Isso alegra o meu coração, porque o meu Deus não é um Deusinho de letra minúscula. O meu Deus é Deus de verdade. O seu Deus, igreja, é um Deus grande, poderoso. Ainda que não exista aquilo que Ele deseja no seu coração, pela sua grandeza Ele faz existir. Então lembre-se que quando você precisar de algo, o seu Deus é o Deus impossível. Do nada Ele faz tudo existir. Dê um aplauso a esse Deus. Ao nosso Deus e Pai, honra, glória e louvor para sempre. O que eu li está escrito em Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 17, 15, versículo 3 e 4, 15, versículo 3 e Apocalipse 4, versículo 11. Amém? Deus, Ele não precisou riscar o seu projeto em uma prancheta ou fazer uns testes primeiros com a galáxia experimental ou seres em experiência em algum tipo de laboratório para ver se daria certo, ou ir melhorando aos poucos até acertar a mão da criação. E na verdade nem mesmo foi preciso estudar com Jesus e com o Espírito Santo e perguntar-lhes: o que você acha? O que vocês acham? Ficou bom, filho? Espírito, precisa mudar alguma coisa? Não, nada disso. Bastou a sua vontade, bastou a sua palavra e tudo foi perfeito. Deus é o divino arquiteto.
fomos declarados filhos do grande e altíssimo Deus. Aleluia, dá glória a Deus. O Deus absurdamente inteligente deu inteligência aos homens, porém, nem mesmo o príncipe dos arquitetos, Oscar Niemeyer, poderia projetar algo tão perfeito, tão nobre e com curvas. Niemeyer projetou edifícios. Deus projetou o universo e tudo que nele existe. Aliás, a inspiração de Niemeyer para seus projetos admiráveis estava justamente na criação de Deus. Niemeyer dizia que as suas obras se inspiravam nas curvas dos rios, das montanhas e das mulheres. E quem fez os rios e suas curvas? As montanhas, suas curvas, e nós mulheres, as nossas curvas, que serviram de inspiração para os homens da terra. Quem fez? Deus, diga Deus. O nosso Deus foi quem fez os rios, as montanhas e as mulheres da costela dos homens, sendo obra-prima do Senhor em toda a sua criação. Tudo para o louvor da sua glória para sempre. Amém. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então tudo vem de Deus. O Eterno fez tudo formoso a seu tempo. O Eterno criou tudo e tudo se formou. A Ele a honra e a glória. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Ao assistir National Geographic, acho que é assim, né? Falei no primeiro culto que eu tenho que aprender inglês até 2015. Eu não admito Israel pela terceira vez. Vai ser meio perto. Sem falar inglês. Oi? Vai ser meio perto pra ti. Alô? Então, quando a gente assiste nesses programas que falam dos animais, as suas características, nós vemos que somente alguém que é realmente poderoso demais poderia criar tudo com tamanha perfeição e equilíbrio. E também o corpo humano, que funciona tudo perfeitamente, sincronizado, de forma espetacular. E ainda mais admirável o corpo das mulheres, incrivelmente desenhado para gerar vida. E nesse ponto, eu destaco todas as fêmeas de todas as espécies, que tem somente nós. As fêmeas, como está escrito na palavra, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Só nós, as mulheres, as fêmeas, nós temos a perfeição da complexidade de gerar e dar vida, a luz da vida para outros seres que Deus quis que viesse a existir. Deus quis que dois menininhos que não existiam existissem. E o que fez? Do útero de mulher, de fêmea, feita por obra de Deus, do Deus Criador, viesse a luz. Silas e Vinícius estão aqui. Veja que legal, não é legal, Vinícius? Esse Deus Criador que sonhou com você? Deus quis que lá na casa da ex-loura André viesse um menininho e uma menininha. Vieram pela vontade de Deus. Deus quer ou quis que daqui a alguns meses nasça um menininho ou uma menininha lá na casa do Gerson e da Fabiana, porque Deus quis. É incrivelmente como Ele usa a sua perfeita criação. E eu me sinto feliz de ter sido um instrumento para dar luz a dois homens nessa terra, porque eu sou obra da criação do Deus Todo-Poderoso. Nós mulheres somos, e os homens também são. Eles dizem que eu falei no primeiro culto, que nós mulheres somos usadas por Deus, e eles, mais ou menos, não todos nós, mas eu tenho que falar que nós fomos escolhidas para o Criador, para gerar vida. Então, mulheres, dê um aplauso comigo ao nosso Criador. Aleluia! Glória a Deus!
versículo 17. Deus é perfeito e poderoso. O Deus Criador é o Deus de nossa adoração. É o Deus do nosso louvor, do nosso culto, do nosso amor. Ele é o nosso Deus, excelso, glorioso, divino e de excelência suprema. É o nosso grande Deus, o nosso Deus e Pai. Olha que maravilhoso esse texto da palavra. Quando Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12, diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem? Pergunte comigo, quem? Quem fez isso? O grande e poderoso Deus, o nosso Deus. Que privilégio, que alegria, que prazer servir esse Deus. Ao texto da palavra que diz que os falsos deuses têm olhos, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, nada pode fazer, mas o meu Deus, o seu Deus, tudo pode fazer pela sua palavra, pela sua vontade de nosso Deus. Glória a Deus. Não se pode negar o poder de Deus. Mesmo que ainda existem pessoas que acham que tudo que existe é obra do acaso, ou fruto de uma explosão, do Big Bang, ou da evolução, e daí? Tudo isso para acontecer precisaria de um poder incrivelmente superior e de um ser extremamente inteligente, a fim que tudo fosse possível e que a tudo sustentasse com poder e grande glória. Como nós hoje vemos no céu, os planetas e suas órbitas, o sol com a sua luz, o mar que jamais sai do lugar, a vida que surge, e tudo obedece uma ordem superior, uma organização espetacular, e tudo isso acontece às vezes sem percebermos que existe um grande Deus por detrás de tudo isso. E chamamos às vezes tudo isso, por exemplo, de força da gravidade e outros termos mais. Mas digo a vocês que tudo isso que acontece no universo, nas galáxias, o mar, a terra e tudo que nele há, a vida em nossos úteros de mulheres, como também em todas as fêmeas de cada ser existente, eu te dou uma palavra, eu te dou um ser. O nome dele é Deus. Deus, Deus Criador. E é um texto tremendo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 5, 22, que diz: não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, pois pus a areia para dar limite ao mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantarem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Deus é Deus que governa todas as coisas. Quando eu vou, se tem uma das criações de Deus que eu sou apaixonada, é o mar. E quando eu olho aquele imensidão de águas, ver aquele imensidão, e não passa o seu limite, porque está estabelecido pelo Deus Criador. Ele é que governa, Ele é que põe limite em todas as coisas. E quando eu olho para a imensidão daquele mar lindo, aquela grandeza, o meu coração se alegra, porque o meu Deus é muito maior do que a imensidão do mar. Ele é muito maior do que a imensidão do universo, do infinito, pois Ele é o alfa, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o poderoso Deus. Ele é o maravilhoso Deus. Ele é aquele que governa o universo na palma das suas mãos. Ele é aquele que governa a minha vida e a sua vida. Então podemos ficar descansados e contentes, porque Deus, o grande Criador do universo, cuida de mim e cuida de você. Aleluia! Glória a Deus! A ciência se dobra diante do poder de Deus. Os estudiosos
Jó capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. E Salmo 8, versículo 3 e versículo 4. Assim, Deus nos concede inumeráveis provas da sua existência, a quem se dispõe a abrir os olhos para descobri-la. Quanto mais a ciência moderna sonda os segredos do universo, mais comprova de maneira evidente a verdade. Ninguém poderia acreditar que uma nave espacial é capaz de voar e dar volta na órbita do planeta e ainda aterrissar no lugar, na hora e no lugar previsto, sem o trabalho dos cientistas e dos técnicos. Ninguém é capaz de imaginar isso. Mas então, o que dizer da multidão de astros que gravitam no cosmos com rigorosa precisão? Tudo organizado. Por isso, é necessário infinitamente mais fé para crer que o universo surgiu do nada, digamos, se autoformou, do que para crer que Deus é Criador. Tem que ter muita fé, tem que ter muita imaginação para crer que o universo veio do nada. Mas nós preferimos crer que o nosso Deus, Criador, foi quem formou todas as coisas. Porque todas as coisas nele subsistem. Calcula-se que em um segundo se desprende do Sol energia equivalente à potência de 5 bilhões de bombas atômicas. Na parte do universo que nos é visível, quantas estrelas emitem energia? Milhares e milhares de milhões. E certamente isso representa somente uma ínfima, uma pequena parte dessa imensidão desconhecida. O mundo que nós descobrimos graças ao microscópio é tão incrível quanto o do espaço sideral. O microscópio eletrônico revela a beleza, a ordem e a harmonia do infinitamente pequeno, tão extraordinário quanto o infinitamente grande. E quem é responsável por tudo isso? O acaso? Foi o acaso que produziu o calendário e todas as estações do ano? Ou que fez surgir a casa que você mora, por exemplo? Sua casa apareceu assim, ó, do nada? Hein? Alguém teve que construir. Teve um Criador. Como então nós podemos imaginar que a criação se originou sem intervenção de um Criador? Não tem como imaginar. Alguém constrói a nossa casa. E por mais linda que ela seja, a gente ainda vê os defeitinhos. Não vê? Mas Deus, o Deus Criador, criou todo o universo, criou todas as coisas com perfeição. Tão perfeito que Ele mesmo, o Deus Criador, disse: eu fiz tudo muito bom. Então não há como não crer. Por mais que as pessoas neguem esse fato, diz a palavra que haverá um dia em que atentará o homem para o seu Criador. Profeta Isaías, capítulo 17, versículo 7. Pois está escrito pelo apóstolo Paulo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E é Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem, todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Jesus é a razão da existência de todas as coisas. A razão da criação é Jesus Cristo. A essência do seu ser caracteriza a criação. Ela existe como uma expressão de si mesmo. Onde quer que olhemos, a criação leva a sua marca. E por Ele ser quem Ele é, glorioso, majestoso, magnífico, assim tudo que Ele produz é igualmente glorioso, magnífico e majestoso. E no final do versículo é dito mais uma vez: tudo foi criado por Ele.
as coisas. Ele nos confiou a responsabilidade de administrar a criação e temos fracassado por completo. Deus fez tudo perfeito, tudo formoso, e nos deu a responsabilidade de administrar a sua criação. E nós temos falhado. Isso deve à nossa incapacidade de entender que tudo é para Ele, para o louvor de sua glória, e não apenas para a nossa satisfação egoísta. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 9 a 12. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Ao observar uma árvore frondosa, podemos chegar a uma conclusão. E quando eu olho e observo as árvores, eu posso chegar a uma conclusão: é perfeição demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Quando nós olhamos, principalmente para os ipês, que formosura! Ipê amarelo, ipê roxo, ipê rosa, branco, que maravilha! Alguém sabe demais, perfeito demais, poderia fazer algo com tanta perfeição. Por detrás de tudo isso existe um Deus Criador, não uma divindade criada pela imaginação humana, mas alguém para o qual não existe o impossível. Não os Deus que muitos querem acreditar, mas atrás de toda a perfeição da criação está um Deus que para Ele não existe impossível. Ele pode chamar à existência qualquer coisa a partir do nada. Ele não criou tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. A sua criação ficou muito boa, ficou excelente. Há uma canção que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Deus é grandioso. Então, mas infelizmente muitas pessoas não param para contemplar a maravilhosa criação de Deus, e por muito menos não glorificam por ela. Mas eu e você, como filho de Deus, como servo de Deus, nós temos que glorificar a Deus pela sua grandeza, pela sua criação. Você já parou para pensar que o mar maravilhoso Deus deixou para você dar uns mergulhos? Parou? Seja grato por isso. Deus fez as montanhas e nós somos privilegiados aqui em Barreiro. Lá da janela da minha cozinha, da sala lá, eu olho para aquelas montanhas ali, que perfeição! Tudo desenhado assim de uma maneira tão perfeita. Tem uma ali que a Rubia fala que é um gigante adormecido. E quando eu olho parece mesmo. Parece que tem o rosto do homem, ele deitado, um gigante. Foi Deus que fez tudo isso para mim e para você. Então, como filho de Deus, como obra-prima da criação de Deus, nós temos que glorificar, que exaltar esse Deus. Então, quando os problemas vierem, as dificuldades vierem, o impossível dos nossos olhos vierem, é só olharmos para a grandeza e o poder do Deus Criador e dizermos: Deus, eu acredito em Ti, porque o Senhor do nada fez tudo existir. Muito mais o Senhor fará por mim, o Senhor fará o impossível descer na minha vida e na sua vida, pois Ele é grande, poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno da nossa salvação, porque somos obra do Senhor e somos a igreja gloriosa que Ele formou. Aleluia! O
Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. E o salmista, diante do poder e da grandeza do Senhor, ele diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Aleluia. Salmo 34, versículo 3. Por isso, o apóstolo João, que andou com Jesus na terra, que fez parte do ministério de Cristo, sendo um dos seus 12, ele viu os milagres, as maravilhas, as mensagens e os sinais. Ele sabia que aquele não era um homem comum, ele era Deus. Depois de muitos anos, lá na ilha de Patmos, preso e exilado, já em idade avançada, e João estava ali por causa do nome de Jesus, e em Patmos ele escreveu o livro sagrado da revelação, o Apocalipse. E ele viu a Jesus Cristo glorificado, e não suportando tamanha glória, João caiu com horror. E o Senhor lhe deu visões, e o Senhor lhe mostrou o céu, e tudo que iria acontecer nos fins dos tempos. E João, maravilhado, expressa em êxtase a visão do trono de Deus e do Cordeiro. E João diz: tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Sim, tudo foi criado e tudo existe por causa do Senhor. O Senhor é a razão de tudo e nós fazemos parte dessa história. O poder do Deus Criador. Amém. Que maravilha! Porque no projeto de Deus, Ele incluiu a mim e incluiu você. Glória a Deus. Obrigado. Fique em pé e dê um aplauso bem forte para esse Deus. Nele subsiste. Vamos adorar o Senhor.